E depois, no pós-consulta, até o retorno do paciente, esse negócio fez uma diferença tão grande nos pacientes que eu não fiz no começo, nos pacientes que eu fiz o meu plano, o meu programa. Na primeira vez que eu ofereci o programa para paciente, ela não deixou eu terminar. Eu não contei tudo, né? Lá no Facebook que eu dei o meu relatório, a paciente não deixou eu terminar. Ela disse, eu quero isso aí. É disso aí que eu preciso. E eu assim, não, mas deixa eu terminar. Ela, não, mas eu quero isso. Hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre... A gente, na verdade, vai responder uma pergunta. Será que é possível o médico começar no particular mesmo sendo generalista? Quem vai me ajudar a responder isso é a doutora Sara Coelho. Boa noite, Sara. Seja bem-vinda. Boa noite todo mundo. Prazer dividir aqui esse espaço com o Wilderi e dividir também um pouquinho da minha trajetória que está no comecinho com vocês. Show de bola, show de bola. Pessoal, a nossa intenção hoje é contar um pouquinho da história da Sara aqui, que é uma médica que, assim como você, né, provavelmente, né, o que ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, provavelmente você pode se identificar, pode ser o que você esteja vivendo hoje, né? Pode ser que as dúvidas que ela tinha lá atrás você tenha hoje. Nosso objetivo hoje é te inspirar, né, para que você realmente, conhecendo a história da Sara, você possa tomar coragem, né, para que você realmente coloque seus planos aí, seus sonhos em prática. E ao mesmo tempo também eu vou tentar trazer aqui também, extrair da história da Sara alguns aprendizados, para que você também saia dessa live com algum aprendizado, tá bom? Então, Sara, conta aí pra gente. Primeiramente, queria te agradecer, né, obviamente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar dividindo aqui com a nossa audiência um pouquinho da sua trajetória. E aí eu queria que você dissesse quem é Sara Coelho aqui para quem está assistindo agora. Pois então, vamos lá. Eu sou Sara Coelho, sou médica, tenho 28 anos, formei em dezembro de 2020, no meio da pandemia. Formar no meio da pandemia, acho que toda formatura para um estudante entrar no mercado de trabalho já é um pouco ansiogênico, né? E no mercado de trabalho médico, dentro da pandemia, no início da segunda onda, que era quando eu iria formar, me trouxe um pouco mais de preocupações. Eu sou baiana, moro em Salvador. Para quem não me conhece, deve ter aí tentado identificar pelo meu sotaque, que não é tão comum nos outros lugares. É isso, assim, de aprendizado. Eu tive durante a faculdade uma formação muito voltada para atenção primária. Fui presidente de liga de atenção primária, trabalhei muito com práticas integrativas e complementares, fiz estágios aí na Chapada Diamantina, práticas integrativas e complementares, e tudo isso foi abrindo a minha mente, expandindo as possibilidades da medicina, que não aquele movimento comum, né, de terminar a faculdade, já iniciar um processo de residência, que existe, doa quem doer, mas existe sim um formato que não é saudável, né? Desde a faculdade, isso se reforça, talvez até piore um pouco durante a residência. Então eu tive uma trajetória que foi a minha travessia foi um pouco se distanciando do formato comum. Caminho tradicional, né? Caminho tradicional de fazer medicina. E aí quando eu me vi no meio da pandemia parada, com meu internato parado, pensando, nossa, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Primeiro, vem um desespero, assim, de socorro, não sei nada, não vou fazer nada, não vou conseguir ajudar ninguém de jeito nenhum. Mas depois a gente começa a entender um pouco, assim, de sensatez, você começa a perceber que o óbvio não existe. Então eu decidi trabalhar fazendo educação em saúde, inicialmente, e fui estudar como que eu poderia fazer isso. E aí eu descobri a telemedicina e descobri o CVM. Então, antes mesmo de formar, eu comecei a assistir ali o conteúdo gratuito do CVM, tentar identificar uma forma de começar no mercado de trabalho que não fosse daquele formato não saudável, comum de plantões, noites perdidas, etc., mas também que eu conseguisse me inserir num mercado que estaria mais difícil do que o comum. Então, eu decidi iniciar com a telemedicina e também com atendimentos domiciliares, que eu já tinha um pouco de experiência por causa da atenção primária
área que eu vinha aí durante todos os meus 5 dos 6 anos da faculdade. E aí eu decidi começar por aí. Eu tenho também uma história pessoal de processo de saúde e doença. Acho que eu não falei ainda para o Wilder, mas eu tenho fibromialgia. Ter descoberto a fibromialgia durante o processo, né, um pouquinho antes de passar em medicina, e aquele tanto de estudo que a gente tem, eu estudava talvez 12 horas por dia antes de passar em medicina, não vim das melhores escolas, então eu tive que correr atrás, e todo esse processo eu precisei ressignificar para eu poder passar por um curso com saúde, que não foi fácil, e eu não podia, entre aspas, assim, destruir tudo isso no início aí da minha carreira. Então, foi nesse contexto que eu decidi trabalhar com o particular também, apesar de eu acreditar que o SUS é necessário e que a gente precisa trabalhar para fortalecê-lo também. Tua história se mistura com a da Natália, né, Valente. Imagino que ter conhecido ela deve ter sido algo que te ajudou aí, né? Conhecer um pouquinho da história dela. Natália Valente foi o primeiro áudio que eu ouvi. Eu entrei no grupo do Telegram e aí o áudio de Natália Valente foi o primeiro que eu ouvi. Então gerou uma identificação grande, porque ela também conta o processo de ter passado por dor, né? Por dor crônica. Sim. E uma dificuldade de diagnóstico. E a decisão dela de fazer acupuntura e trabalhar com dor. Inclusive, também tenho interesse em trabalhar com dor. Iniciei um curso de pós-graduação em clínica da dor aqui em Salvador, mas vou mudar para o do Einstein em setembro, porque eu acreditei que nesse momento o formato da pós-graduação me traria mais conhecimento com mais qualidade de vida do que eu trabalhar dentro das residências que estão, na minha visão, um pouco desfalcadas e modificadas aí com a pandemia. Sara, e pegando um pouquinho aí do que você já falou, você diz que, olha só que interessante, você começou, primeiro uma coisa que eu acho que é importante eu trazer um pouco desse primeiro trecho que você trouxe aí da sua história. A maioria de nós, né, e eu me incluo nisso, a gente acaba que toma as decisões mais importantes da nossa vida baseado no que os outros falam, ou no que esperam que a gente faça, ou no que a maioria está fazendo. E você tá falando o seguinte, que você tomou decisões baseadas no que era importante para você, e em cima disso você buscou alternativas para fazer, né, o que você acha certo, enfim. Então, eu acho que isso é uma primeira coisa, sabe? Que às vezes o que acontece? A gente consegue, a gente vê alguém tendo algum tipo de resultado, e quando a gente está de fora, a gente olha assim, e a gente quer justificar de algum jeito. Mas como que fulano está tendo tal resultado? E, por exemplo, no seu caso, muita gente deve, né, fazer esse pré-julgamento. Como assim? Essa menina ainda tá... O pessoal fala assim, ainda tá cheirando a leite, quem ela pensa que é? Existe esse pré-julgamento, né? Assim como eu acho também que houve quando você decidiu ser médica, a gente está sempre sendo julgado, né? Isso acho que é uma das coisas que liberta a gente para tomar as decisões que pra gente são importantes, é a gente ter essa clareza. Sempre vão nos julgar, sempre. Então que nos julguem por decisões que a gente tomou que são importantes pra gente. Então eu queria só dar foco a isso, que eu acho que é uma das coisas que já explica um pouco dos teus resultados, que a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero honrar isso, sabe? E eu quero dar visibilidade a isso. Nos últimos 2 anos, Sara, eu tenho conhecido a história de muitos médicos, Brasil afora. E assim, o teu caso é uma exceção, definitivamente. Não só porque você é uma pessoa que está tendo resultados precoces, mas principalmente porque você, desde o início, está dizendo não pro efeito manada. Pro efeito manada de, cara, eu vou construir as coisas do meu jeito, né? Sem abrir mão, por exemplo, do atendimento de excelência, né? Sem abrir mão de oferecer um melhor atendimento médico para o seu paciente. Eu queria, inclusive, perguntar se em algum momento, né, quando você, por exemplo, decidiu, né, se inserir no mercado de trabalho através da telemedicina, pelo atendimento particular, se houve essa objeção na sua cabeça, tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão me enxergar como uma médica capaz de ajudá-las? Enfim, passou por isso? Como é que você lidou, caso você tenha passado por isso? Teve isso, assim, na minha cabeça, na minha mente. Os primeiros meses, eu fiquei, acho que 7 meses parada, né? Durante a pandemia, a faculdade não sabia direito o que fazer, a gente estava no último ano e a gente ficou literalmente 6 meses parada, assim. Começou a ter aulas com teleaula, né? Mas, enfim. E foi realmente um processo difícil. Foi literalmente uma construção do zero, onde eu queria estar, eu sabia como eu quero ser médica.
Eu sei como eu quero ser médica. Eu precisei construir isso durante 12 anos, não foram 6 anos. Eu demorei 6 anos para passar em medicina e foram mais 6 anos de curso. Então, eu construí a médica que eu quero ser ao longo de 12 anos. A minha história já é diferente da maioria desde o começo, né? Eu sei muito bem a médica que eu quero ser, talvez, na verdade, melhor que isso. Eu sei a médica que eu não quero ser. Para mim, não faz sentido algum demandar saúde do outro e eu não conseguir viver aquilo, ou, no mínimo, estar no meu processo de construção daquilo, porque todo mundo está no seu processo ali, saúde e doença, né? Ninguém é perfeito, ninguém tem alimentação 100%, nem atividade física 100%, nem bebe os 35 ml de água vezes o quilo de peso todos os dias, o tempo todo. E dorme as 8 horinhas ali, bonitinho. Exato, e dorme aquele tempo todo e tem todo o tempo de lazer, enfim, ninguém tá, assim, dentro da perfeição, mas dentro do movimento que é o processo saúde e doença, eu gostaria de... o meu temazinho é: a minha missão é ser facilitadora do seu processo de autocuidado. Né? A minha missão de médica é ser facilitadora do processo de autocuidado das minhas pacientes, das pessoas que passam por mim. Porque eu acredito que é nelas que está o poder e a ciência e a sabedoria do próprio corpo, da própria travessia, né? E eu tô ali com o conhecimento formal, científico, que eu também vou construindo ao longo do tempo. Então, assim, isso horizontaliza o processo. Então, eu pensei muito, meu Deus, como fazer isso? Quando eu pensei na telemedicina, eu falei, poxa, eu preciso de vínculo. Como é que eu vou fazer vínculo com telemedicina? Com as pessoas que eu nunca nem vi na vida, porque é fácil, sei lá, uma amiga minha de São Paulo foi uma das minhas primeiras pacientes, mas eu já conhecia ela previamente. Como eu faria isso com uma pessoa que eu nunca vi na vida? Então eu tive essas objeções e precisei identificar, na verdade, essas objeções e entender que elas existiam e construir um plano para resolvê-las, né? A vida toda é assim, a gente identifica o problema, como você mesmo diz, né? O problema é a solução. Então a gente identifica o problema, reconhece que ele existe, que é um processo difícil reconhecer o problema, e a partir daí a gente tenta identificar soluções. Então, assim, uma das soluções é ter uma consulta um pouco mais demorada. A telemedicina não tem o exame físico, mas eu demoro o mesmo tempo que a consulta presencial. Então, o tempo que eu estaria ali fazendo exame, etc., eu estou conversando com o paciente, dando voz, escutando, né? Só em tirar dúvidas, a pessoa às vezes tem 3 dúvidas e acha que é um monte de dúvidas, porque só consegue tirar uma. É tipo assim, rapidinho, tem tempo para tirar uma duvidazinha? Aí você já fica tipo, nossa, claro, quantas dúvidas você quiser, a pessoa tem 3 e no final você ainda diz assim, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem mais alguma coisa que a gente, né, que você não ficou com tanta certeza, que a gente pode ajustar um pouco melhor hoje? E só isso gera um encantamento, que é uma das coisas também que vocês trazem no curso, que não é comum, né, no presencial, e a gente consegue fazer sim pela telemedicina. Então eu vi um potencial enorme na telemedicina e estou ficando cada vez mais encantada, inclusive, com a potencialidade dessa ferramenta. Olha só, o que você traz aí, e a minha função aqui é extrair um pouco de aprendizado da sua história. Eu não sei exatamente quando foi que a residência médica foi institucionalizada no Brasil, mas eu sei que ela veio para melhorar a assistência médica, né, que a gente oferece para os pacientes. Mas, assim, comparando a história da medicina entre o tempo que a residência existe versus o tempo que a residência não existia, a residência médica é um embrião, é um bebê. Ou seja, muito antes da residência, a medicina já existia, né? Então, assim, essa objeção, mas será que eu vou conseguir ter meu consultório? Será que os pacientes vão querer me atender? Você é médico, você é médica. Na verdade, o problema não está no paciente, está em você. Uma coisa, desculpe te cortar, mas uma coisa que é comum a gente pensar é que será que as pessoas vão reconhecer o meu trabalho se eu não tiver numa residência? Será que as pessoas vão me reconhecer como médica ou vai ficar parecendo a ralezinha dos médicos ou a escória dos médicos, aqueles que não conseguiram, todos passaram, menos eu, né? Se você não estiver fazendo, mesmo que eu não tenha prestado, mas a impressão que fica da pessoa que está formando que os outros são melhores e
você se colocou num lugar pior, né? E eu precisei desconstruir essa verdade pra mim mesma, porque eu também acreditei nisso durante um tempo, tipo, nossa, se isso me incomodava é porque de alguma forma eu poderia achar, né, que estar na residência e 2 anos você ser especialista em alguma coisa, ou 3, é um lugar melhor do que o outro, né, mas é apenas uma travessia, não existe apenas... E como é que você desconstruiu isso? É porque não existe apenas construção de conhecimento naquele formato. O que eu não posso achar que o que em 2020 era verdade na medicina vai continuar sendo para sempre. E o que eu estudei durante a faculdade, eu não vou precisar nunca rever. Todo paciente que eu atendo, coisas simples, anemia, uma vitamina D, uma hipovitaminose, uma parasitose, né, distúrbio do sono, que é muito comum. Então, assim, todo paciente que vem para mim, eu estudo o caso daquele paciente depois. Eu vou procurar revisões de literatura para ver, né, se o que eu estudei há um tempo continua sendo a mesma coisa agora. Então, a gente pode ser ativa, né, e fazer essa busca ativa, e um pouco do formato do meu curso, que foi de PBL, ensina você a ter essa autonomia no estudo. Atividade para gerar resultado para o seu paciente, né? Exato, exatamente. Então, e como eu proponho um formato de atendimento e de acompanhamento que é centrado na pessoa, às vezes o que está descrito na literatura, que é o padrão, a gente não consegue implementar para o paciente naquele momento. Paciente hipertenso que tem que usar, sei lá, 3 drogas, mas não usa nenhuma direito. Então, por que não começar com uma apenas? Vamos tentar essa uma, até essa uma ficar bem consolidada na sua rotina, e depois a gente inicia as outras. Então, eu tive uma experiência muito interessante, que uma paciente que eu suspeitei que tinha DPOC, e aí consegui com um professor meu no ambulatório que atendesse ela como extra, e aí consegui, aí o professor foi pra lá, ela foi pra lá, e foi atendida inclusive por uma colega minha que estava fazendo residência em clínica médica, e aí enquanto residente atendeu essa minha paciente. E a paciente voltou com uma receita linda, perfeita, porém com 7 medicações, e eu tinha acabado de iniciar a primeira. Eu cheguei e falei, oi, dona Maria, vamos dizer que é dona Maria o nome da paciente. Eu falei, e aí, como é que é? Não, eu achei ótima, mas ela me passou um monte de medicação que eu não vou usar nenhuma. Então, veja bem, pra mim foi importante, porque eu tive o feedback dele, de que a gente estava indo no caminho certo para aquela paciente que tinha vários fatores de risco. E é importante a gente saber quando encaminhar para o especialista. Eu encaminhei para pneumologia especificamente, mas assim, o segmento dessa paciente, o vínculo dessa paciente, né? A adesão, o resultado dessa paciente vai ser a partir do meu trabalho. Então, você desconstruiu essa parada que muitas vezes, sabe o que eu acho? Eu acho que se a gente for parar para pensar, eu estudo marketing, eu estudo vendas, eu estudo mercado, cada vez mais eu tô nessa construção, como você fala, de um empresário, de um empreendedor. Então, existe uma jogada de marketing por trás disso. Já parou para pensar? Existe uma empresa gigante que empurra o médico para a residência. Já prestou atenção nisso? Que cria esse médico melhor que passou na residência do médico pior que não passa na residência, entendeu? Existem empresas que fazem com que a gente acredite nisso. Às vezes, por exemplo, minha esposa, ela fez residência e eu fiz mestrado, e a gente decidiu casar no meio dessa loucura. Uma das piores coisas assim, uma das piores decisões, não o casamento, mas o momento. O momento, sabe por quê? Porque a residência, uma residência e um mestrado são coisas, como você disse, né, no início da sua fala, que sugam a gente de uma forma que é totalmente desnecessária. E a gente não combinou nada disso antes, né? Só disse para você que a gente ia bater um papo e que você poderia ser você mesmo. Talvez o fato de você também fazer parte da família CVM é que você em algum momento se identificou com alguns posicionamentos meus. Então, o CVM existe, inclusive, que a gente traz para cá, é muita coisa que a formação não dá conta. Ou não dá conta da melhor forma, né? Coisa, líderes, que existe no CVM, que ajuda a gente, que é recém-formado, é a consulta que converte. Esse módulo é um módulo necessário, talvez principalmente para a gente que é recém-formado, porque ele acaba, vou falar por mim, né? Ele acabou me dando uma segurança maior. Já era um formato de consulta que eu me preparava para fazer, que eu nunca tinha
tido a experiência, de fato, de, como posso dizer, de conduzir uma consulta daquela forma, que seria a forma que eu gostaria que fosse a minha consulta, né? Eu estava formando agora. Como fazer? Eu não tinha ainda o meu formato. Não tinha nenhum vício, né? Não tinha que Não desconstruir tinha. nada para poder construir novo, né? Você já Exato. começou da forma certa, né? Já comecei dessa forma, que eu concordo que Não, deva ser a não, forma certa. não que existe a forma certa, né? Mas a forma que a gente defende, né? E isso é uma forma que eu entendi adequada. O módulo, cada aula vai lhe ajudando. Então, eu fui anotando coisas que você pode fazer, não só pela questão da venda, né, da consulta, pela questão da venda do pai, mas para aquela sua consulta ser mais efetiva no objetivo que você tem com aquele paciente, que no meu caso é ser facilitadora do processo de saúde e doença daquela pessoa. Então, eu consigo, com aquele esquema, fazer mais de uma maneira mais segura. Então, eu lembro que eu falei no início, acho que na primeira live, que eu demorava demais, eu tava me sentindo... Sabe quando você começa o ciclo clínico, que você começa a fazer anamnese, e aí você passa 2 horas no hospital fazendo anamnese, 2 horas e meia fazendo anamnese de uma pessoa, e quando o professor chega, você esqueceu de perguntar um monte de coisa. Então, as minhas primeiras consultas foram mais ou menos assim, como médica mesmo. E a gente vai aprimorando, refinando em cada consulta. E o formato, né, daquele módulo me ajudou a fazer isso com maior segurança. Eu já consigo também fazer em menos tempo, quase dentro do tempo que eu tenho como ideal. Ainda às vezes demoro mais, mas já estou mais perto de cá do que de lá. Sim. Olha, e entre fazer uma consulta mais demorada e uma consulta mais rápida, escolha a demorada, tá? Isso para o paciente faz muita diferença. Eu queria, então, te perguntar o seguinte, você disse que conheceu a gente lá atrás, né? Como é que tem sido para ti, né? Como é que tem sido a tua jornada aí, depois que você falou já da consulta que converte, mas o nosso método CVM vai bem mais além do que isso, né? Como é que está sendo isso para ti? As outras habilidades, né? Se falaste vendas, né? Como é que tem sido para ti ter tido acesso, né, a essas novas habilidades? Como é que você tem colocado isso em prática, né? E como é que tem sido para os teus pacientes, enfim? Então, o curso é um curso bem completo. A impressão é de que ele traz pontos necessários dentro daquela lógica de que o óbvio não existe. Então, com detalhes bem repetidos, bem mastigados, para que a gente consiga ver, rever e absorver cada qual dentro do seu tempo. Assim eu entendo. Então, para mim, um módulo importante foi da construção do pai, tanto do motivo, que era para mim um reforçar da lógica do que eu gostaria de fazer a medicina, já que você não fazer atendimentos soltos necessariamente. Pai, só para poder explicar para o pessoal que está chegando agora, que porventura não saiba ainda o que é o pai. O pai é um apelido, né, um carinhoso que a gente chama de Programa de Acompanhamento Intensivo, né, um acrônimo para Programa de Acompanhamento Intensivo, é a estruturação de um pós-consulta para que você seja um co-responsável ali pelo resultado dos seus pacientes, para que você ajude o seu paciente a ter mais resultado. Exato. Então, assim, eu já tinha uma proposta antes, eu colocava lá na minha mensagenzinha um bônus, 1 semana depois eu vou entrar em contato, minha mensagem era assim, 1 semana depois da consulta eu vou entrar em contato com a senhora para identificar se teve algum problema com o medicamento, algum efeito colateral e a gente fazer os ajustes necessários. E era isso que eu fazia. Aí veio o CVM com a estrutura do pai, né? Que faz, na verdade, não é só o pós-consulta, desde da pré-consulta, a gente fazendo todo aquele o atendimento e o formato que vocês ensinam sugerem para que a gente faça no pré-consulta, que também me ajudou muito enquanto recém-formada, porque eu criei logo um formulário de pré-consulta, e o formulário de pré-consulta me dá várias pescas. Aqui em Salvador é pesca, não sei como é para você. Cola, várias dicas, entendeu? né? Muitas várias dicas. Pistas, muitas pistas. Exato. Então, no formulário de pré-consulta, eu já sei mais ou menos alguns casos. Inclusive, eu estudei primeiro no começo, antes de ir para consulta, e isso já me fez me sentir mais segura, já desde o formulário de pré-consulta. E depois, no pós-consulta, até o retorno do paciente, esse negócio fez uma diferença tão grande nos pacientes que eu não fiz no começo, nos pacientes que eu fiz o meu plano, o meu programa. Na primeira vez que eu ofereci o programa para paciente, ela não deixou eu terminar. Eu não contei tudo, né? Lá no Facebook que eu dei o
o meu relatório, a paciente não deixou eu terminar. Ela disse, eu quero isso aí. É nisso aí que eu preciso. E eu assim, não, mas deixa eu terminar. Ela, não, mas eu quero isso, né? E eu assim, ainda um pouquinho, eu tenho que ir até o fim, seguir passo a passo certinho. Faz uma diferença, porque eu já acreditava nisso, né? De que você fazer uma consulta agora e pedir pro paciente voltar 6 meses, aí ele volta 6 meses dizendo que não fez nada, não conseguiu. Sendo que a gente consegue identificar na primeira semana, na segunda semana que o paciente não tá conseguindo e reajustar o plano de cuidado ali. E esses reajustes fazem uma diferença enorme. Com certeza. O módulo do pai foi, assim, sensacional para mim. E até hoje, todos os que eu cheguei a oferecer, eu consegui fechar, inclusive o último na primeira consulta, que eu falei para a paciente, olha, tem um plano, geralmente mostro no final, no retorno, ela, não quero ver agora, me mostre agora. E aí eu mostrei na primeira consulta. Então, assim, não por uma questão de rendimento, mas existe também um retorno financeiro interessante. Eu comecei, por exemplo, eu vou fazer a minha pós-graduação, que eu preciso pagar por isso, e eu queria ter dinheiro para pagar à vista, para eu ter um desconto maior, que nenhum investimento vai me dar 15% de desconto, né? 15% de rendimento em 6 meses. Sim, então eu queria fazer dinheiro. A opção seria dar plantão, dar mais plantões, né? E eu já dou a quantidade de plantões limitada ali para minha saúde física e mental. Então eu não daria, e com esse projeto eu tô conseguindo e vou conseguir fazer o dinheiro todo da minha pós no Einstein até setembro. Interferir ali no meu dia a dia, na minha família, enfim. E no meu trabalho exagerado, né? Pô, primeiro, parabéns. Sabe, uma das... Você sabe disso, mas a gente tá com quase 50 pessoas aqui no YouTube e algumas pessoas no Instagram. A gente fala o seguinte, quando a gente fala sobre venda, você falou assim, a consulta que converte, eu me encantei com ela não só por conta da venda. O meu objetivo é ajudar o meu paciente. Mas, na verdade, quando você faz isso, é a ferramenta mais poderosa de venda. Por quê? Porque o que é vender, né? Vender é ajudar. E quando o paciente, realmente, quando ele sente que você verdadeiramente está interessado em ajudá-lo, nossa, você fez uma coisa que é o pré-requisito de qualquer venda, que é confiança. Você ganhou a confiança daquela pessoa. Então, a partir dali, tudo que você oferecer, ela vai entender que é pro bem dela. E é por isso que você nem terminou de oferecer o pai. Ela disse, não, doutor, eu quero. Por isso, porque ela já confia em você. Ela já sentiu que você vai estar junto dela. Sem dúvida. Você falou do módulo de consulta e converte, falou do pai. Sem dúvida nenhuma, Sara, eu disse que eu ia extrair algumas coisas da sua história. E sem dúvida nenhuma, isso hoje é um dos grandes diferenciais do CVM, em comparação a outros métodos que tem aí. E não quero dizer que o nosso é melhor, não. É só o diferencial mesmo. É só dizendo que o nosso grande foco nunca foi em ajudar médicos a aprender marketing e gestão. O grande foco sempre foi em ajudar o médico a exercer a medicina com mais excelência. Porque a gente entende, inclusive baseado em ciência, baseado em literatura, que isso é o pré-requisito principal para qualquer médico ter sucesso no atendimento particular. É o resultado do seu paciente. É o paciente estando satisfeito, é ele tendo resultado, é ele conseguindo enxergar ali a evolução dele com o tempo. É isso que vai fazer com que ele fique, que ele volte e que ele te indique. E aí eu queria te perguntar, pode falar. Não, eu ia dizer que uma outra possibilidade para uma pessoa recém-formada, generalista, etc., é fazer coordenação do cuidado, né? Que é o que eu me proponho também a fazer no PAI. Eu coloco isso no plano de acompanhamento intensivo e explico para o paciente o que é coordenação do cuidado. Então, os pacientes são acompanhados por vários especialistas, mas cada especialista tem uma opinião, passa uma medicação diferente, às vezes a medicação interfere uma com a outra, ou o paciente está lá com constipação, não sabe o que é porque aquele antidepressivo tricíclico está causando aquela constipação, e aí o colega está só aumentando, e o paciente, ele é seletivo, ele acha que o médico, desculpa, eu tô falando no masculino, o paciente acha que a médica é especialista, então ele seleciona o que vai falar para aquele médico especialista de acordo com o que ele acha que é a especialidade, o que convém ali para aquela especialidade. Então, ele não vai falar que está com constipação para o psiquiatra. Eu tenho alguns pacientes que acompanham com vários, uma paciente com síndrome do ovário policístico, então ela acompanha com o endócrino, acompanha com o gineco, acompanha com o psiquiatra, acompanha com vários colegas, e a bichinha ainda estava descompensada. Todas as médicas com receitas padrão, eu aprendendo ali com as receitas, com as prescrições das colegas, e o que era necessário ali, na verdade, era fazer coordenação daquilo. Fazer a paciente, né?
Exatamente. Então, essa é uma estratégia legal e que dá para fazer tanto com a telemedicina e melhor ainda com o plano de acompanhamento. Sara, falando um pouquinho agora, avançando um pouquinho na tua jornada. Então, a gente está falando de alguns meses, né? Formaste em dezembro de 2020, não é isso? Vai fazer 8 meses de formada, não é isso? Isso. Você conheceu o método CVM há alguns meses, está aplicando há alguns meses. Então, mas enfim, eu queria que você pudesse tangibilizar um pouco dos teus resultados, né? Depois que você está usando isso. Como é que está o número de consultas? Você falou do faturamento, que seu plano é chegar lá no final do mês com a grana suficiente para pagar a vista ou pós-graduação, mas o que eu queria que você tangibilizasse para os colegas é como é que está, por exemplo, o número de consultas particulares? E outra coisa, você, além da telemedicina, você faz visita domiciliar também, não é isso? Ou seja, teu custo é pequeno, mesmo que você seu resultado não seja aquele resultado esplêndido, até porque por conta de alguns meses a gente não esperaria isso. Você começou com um custo muito baixo, que é a telemedicina, né, e o atendimento domiciliar. Então, fala um pouquinho dos teus resultados, como é que isso ressoa em você, né? Como é que tem sido isso para você? Porque algumas pessoas podem ouvir e achar muito, outras vão achar pouco, mas eu quero saber para a doutora Sara, como é que tem sido isso? Pronto. Eu, antes do CVM, eu tinha uma meta de conseguir atender no particular 10 pacientes por mês. Eu achava que, poxa, eu sou recém-formada, daqui que eu consiga 10 novos pacientes todo mês, é muita coisa. E todo mundo ao meu redor me dizia que era impossível 10, né? Sim. E eu fiz essa meta, eu consegui no mês de fevereiro, talvez, atender 10 pacientes novos. Em dezembro eu atendi 2 pacientes, em janeiro talvez uns 6, em fevereiro eu atendi 10. Em março já não atendi 10, então assim... E aí comecei a fazer o CVM. Quando eu comecei a fazer o CVM, no mês seguinte... eu atendi 15 pacientes. Então, no mês seguinte, eu atendi 15 pacientes, quando eu comecei a fazer o CVM. E na semana seguinte, uma semana passada, eu já tinha 15 pacientes marcados para uma única semana. Então, foi um crescimento para mim exponencial, que, por sinal, eu precisei não colocar em prática o módulo de marketing, de captação de pacientes. Eu precisei não colocar em prática, porque senão ia chegar muita gente e eu não ia dar conta. A minha impressão era essa. Então, eu iniciei o processo de contratação da secretária, ainda não consegui. Eu queria atender mais pessoas, mas com uma boa gestão disso, do processo que vocês também colocam, que é necessário para eu não me perder, e isso vai acabando perdendo a qualidade da assistência que você dá. Então, eu precisei não colocar em prática captação de pacientes, assim, mais assertiva, que vai direto naquelas pessoas que são o meu público, porque eu não daria conta. Então, eu tô atendendo, eu saí da meta de 10 para 15, no máximo 20 pacientes por mês. Novos. Novos. Porque 15 por semana ficou muito. Foi uma semana que eu trabalhei demais. E como eu tô com outros projetos, etc., eu coloquei 15 no máximo, exagerado. 20 pacientes por mês. Só vou começar a atender mais que isso. Talvez, assim, 5 por dia, por exemplo. 4 por dia é uma boa possibilidade. Mas depois que eu consiga sair completamente, que é a minha meta, dos plantões. Ainda não faço isso, né? Por óbvio, mas eu já consigo trabalhar 2 plantões ou 3 por semana. Nunca noturno. Nunca noturno. Nunca noturno. E me chamam de louca, acontece isso, então. Colega, pega meu plantão, pega meu plantão, pega meu plantão. Existe muito isso. E a minha frase é, não faço plantões noturnos. E eu comecei a não fazer plantões noturnos com o CVM. Era uma meta minha e o CVM me ajudou a não fazer plantões noturnos. Que massa, que massa. Olha, uma coisa é um faturamento, outra coisa é lucro, né? É o que realmente fica no bolso. Então, como você usa a telemedicina e como você faz atendimento domiciliar, teu custo é baixo. Mesmo 15, 20 pacientes por mês, tá dando realmente. E aí, fora os pais, né? Porque a gente tá falando só de... Como é que tem sido os pais? Eu lembro que você falou que tinha fechado, começou o primeiro lá atrás. Como é que tem sido isso para ti? Isso. Olha, os pais, eles são, assim, um desafio, porque você fecha ali e você precisa manter o cuidado e a qualidade com
aquelas pacientes. Agora eu tenho 4 pacientes em acompanhamento. Então eu fechei 2 no mês de junho e agora julho eu já tenho mais 2. A minha meta para dezembro era fechar 3 por mês. Eu fechando 3 por mês, eu já tenho de receita o que eu ganho com os plantões do SAMU, por exemplo, com 3 pais fechados por mês, sem nenhum outro paciente. E aí eu consegui 2 em junho e 2 em julho. Tá ok pra mim, por enquanto, que eu tô ajustando o formato, né, regras que você tem que mandar para os pacientes, os vídeos, as coisas. Eu gosto de fazer as coisas com qualidade, então tá bom pra mim desse jeito. Eu tô aprendendo devagarzinho. Eu ia falar algo, mas eu esqueci. Não, é incrível, assim, porque, assim, enquanto muita gente chega no CVM falando assim, ai, como é que eu faço para atrair mais pacientes, como é que eu faço para aumentar o número de pacientes particulares, você está dizendo pra gente que sua preocupação hoje é em organizar, né, para que o número de pacientes não seja maior do que você realmente dá conta, para que não perca a qualidade. Exatamente. Isso, Sara, você com alguns meses, né? Porque, na verdade, você já trouxe muito isso também, eu acho, da sua trajetória, né? Dos seus valores também, da sua mentalidade de que não adianta você ter um monte de pacientes novos se você não oferece o melhor para aquele paciente. Quando as pessoas falam assim, não, mas minha consulta já é muito boa, mas eu já faço isso, minha secretária é maravilhosa, eu só quero trazer mais pacientes. Eu já penso assim, será? Porque se fosse tão boa, as pessoas estavam te indicando. Que eu imagino que hoje é o que deve acontecer contigo, né? Se tu puder falar disso, porque é o que eu vejo com os outros colegas, né? Isso é muito óbvio. Quando você recebe um atendimento de excelência, que é diferente para melhor, isso é do ser humano também. A gente tende a compartilhar, tende a dizer para um amigo, para um familiar, olha, você tem que conhecer esse médico, essa médica. Isso é o que a gente, assim, a nossa maior estratégia de marketing, né, que a gente defende é essa. É você fazer um serviço desde o marketing, né, e você faz isso. Você disse que ainda não está investindo tanto no marketing, mas você faz isso com seus conteúdos lá no seu Instagram. A gente acompanha, né? Você está lá, por exemplo, mostrando que você faz o que você recomenda, você está lá compartilhando conteúdo de qualidade, né? Tirando dúvidas. Isso é captação também, né? Então, Exato. Ali o paciente já começa o encantamento. Quando chega para marcar a consulta, é atendido também de uma forma diferenciada. Quando faz a consulta, o ápice do vínculo acontece. E aí depois tem o pós-consulta. Quem que faz isso? Uma coisa legal, Sidney, seguinte, eu atendo telemedicina, faço atendimento domiciliar, comprei uma maletinha, coloquei ali materiais médicos, um estetoscópio, um tensiômetro, um oxímetro, aí comprei um difusor para colocar uns óleos essenciais e já fazer um diferencial. Vou com isso. E o meu iPad para poder registrar a consulta. É isso, assim. Então, realmente não teve um custo altíssimo, né? Que é você abrir uma clínica. Mas eu queria também ter um espaço. E aí o CVM me estimulou a ter esse espaço. Eu acabei locando uma sala por coworking, num local que tem mais pessoas das outras áreas da saúde do que médicas. Eu amo isso. Porque o que acontece? Médicas tem reconhecimento, não sei porquê, reconhecimento social, assim, a sociedade valoriza o ser médico, porém, tem uma péssima fama. Médico é mal falado em todo lugar, não sei porquê. Então, assim, como uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não consegue tirar dúvidas dos pacientes, como uma pessoa que é grosseira, às vezes, que briga, que dá bronca, né, com os pacientes. Sim. Você devia fazer isso aqui. Então, o médico tem uma fama ruim. Eu gosto de ter um vínculo com as pessoas das outras áreas. Então, eu escolhi um lugar, olha que interessante, que tem várias salas. Tem uma sala de consultório médico, que é consultório formal, a mesa do lado de cá, o médico do lado de cá, o paciente do lado de lá, e uma piazinha não sei o quê. E tinha um consultório que era usado para uma psicanalista, que tinha um divã, uma mesa com uma florzinha diferente, um negócio. Eu falei, eu quero esse aqui. Quero esse diferente. Aí a moça, não, mas você não é médico? Eu falei, sou, mas eu quero esse diferente. Eu trabalho com pessoas com dor muscular, é a minha proposta. E as pessoas com dor muscular, a maca é desconfortável, tem um divã. Eu posso me abaixar e fazer o exame físico, né? Tem até um banquinho que eu posso sentar naquela altura diferenciada ali. Essa proposta de adaptação, o interessante é que a primeira paciente que chegou lá, ela olhou e disse, nossa, posso tirar o sapato? Olha que coisa perfeita. Eu achei isso lindo. E realmente aí já vem o outro módulo da clínica que encanta, né? Tem esse outro módulo. Eu não tenho a minha clínica, mas a gente
pode fazer boas escolhas, né? A gente pode fazer escolhas diferentes que vá gerar o encantamento no paciente e que também vá facilitar o seu processo de trabalho, no sentido de você... Eu disse para aquela pessoa que chegou ali que ela pode se sentir confortável, a ponto dela achar que no consultório que todo mundo se arruma de beca. Não dizem que quando vai pro médico aí se arruma com a melhor roupa e tal. Se sentiu tão confortável que quis tirar o sapato. Eu falei, nossa, claro, tem uma cadeira para sentar, ou tem o divã que ela pode deitar, sentar, como ela quiser. E a entrevista não vai mudar porque o paciente está deitado ou sentado, né? O exame físico a gente faz. Você tira aquela barreira física, né, que fica entre você e o paciente. Já parou para pensar que quando você fez isso, Sara, você ressignificou na cabeça daquela pessoa o que era ir ao médico? Significa. Exatamente. Né? Porque se tem uma outra coisa que é culturalmente também, que é uma coisa muito comum, que é não, ninguém gosta de ir ao médico. E quando você faz essa outra proposta, quando você faz quando você ressignifica isso, nossa, ir ao médico se torna uma experiência interessante, né? Exato. É o que a gente... Não é um custo alto, não. É um custo tranquilo, eu tenho um custo baixo, na verdade. Eu só pago os impostos, porque eu trabalho com PJ, né? Eu fiz lá com a contabilidade a conta de se ia ser mais vantajoso trabalhar com pessoa física ou com PJ. Por enquanto, com PJ está sendo melhor, então eu trabalho com PJ tanto para receber plantões quanto para emitir as notas fiscais. Outra coisa, falando em notas fiscais, é que eu aprendi também com o CVM a atender os pacientes que vêm do particular. São pacientes que vêm do particular, não, que vêm dos planos de saúde. Aprendi com o CVM captar os pacientes que vêm e já têm plano de saúde. Então eles me perguntam, você atende plano de saúde? E eu digo, atendo pela modalidade de reembolso. Então eu já não digo não, atendo pela modalidade de reembolso, me disponham a fazer o que for necessário, porque o plano da pessoa solicite, às vezes o plano é meio um pouco chato, pede muitos relatórios, vai e volta de documentos, e eu digo para a pessoa o que for necessário, a gente faz sem custo para você, de relatório médico, de solicitação, às vezes precisa ter um nome específico, consulta médica, tem que ter esse nome, se não tiver esse nome não serve. A gente faz e a gente consegue ter uma adesão muito grande de pacientes que têm plano de saúde, e aí vão conseguir os exames, outras coisas pelo plano, trabalham com a gente sem ser pelo plano. Sara, eu queria te perguntar agora, a gente já está caminhando aqui para o final, tem algumas dúvidas dos colegas aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você se sente, né? Qual o sentimento que vem quando você para e pensa assim, nossa, eu tenho menos de um ano de formada, estou numa cidade grande como Salvador, estou começando a minha carreira, você, por exemplo, está construindo, né, o seu nome aí, a sua reputação, né, ajudando de fato as pessoas, né, conquistando a sua liberdade, né, porque no final das contas é liberdade, você hoje escolher não trabalhar à noite, né, organizar os seus horários, né, escolher é uma palavra muito poderosa, né, e que infelizmente a gente tem usado, na medicina a gente tem usado muito pouco, e que você com menos de um ano tem usado isso, sabedoria, discernimento, com responsabilidade. Como você se sente? Não burlando, né, entre aspas, né, burlando no sentido positivo, pegando esse atalho e exercendo a medicina com excelência desde já, ajudando seus pacientes desde já, sendo bem remunerado desde já, tendo qualidade de vida desde já. Como é que você se sente? Muito desafiada. Esses dias, isso fica parecendo assim que a gente está vivendo num mundo de Alice, né? Mas não é. Tudo isso é um desafio muito grande e cada paciente que eu atendo, que vem com a receita do meu professor que atendeu essa paciente, aquilo me dá uma coisa assim. Então, no começo, os primeiros pacientes que eu vinha receitas de médicas renomadas na cidade e aquela paciente estava me escolhendo. Então, inicialmente foi, nossa, não era para ela me escolher, o meu primeiro pensamento foi esse, não, volta lá. Faz o seguinte, a minha prescrição vai ser essa, volta lá e conversa com ele, porque ele vai conseguir te ajudar melhor que eu. Depois eu pensei, não, se essa pessoa já foi atendida por pessoas renomadas da cidade e agora me procurou, é porque eu tenho alguma coisa que consigo ajudar. E aí o meu desafio é não me acomodar com isso, continuar buscando melhorar, lapidar o meu conhecimento para eu conseguir ajudar melhor essas pessoas e conseguir ter contato, né, fazer um bom network. Então eu tenho pacientes que são atendidos por especialistas professores meus, que a gente consegue, inclusive, ter uma boa troca, né? Fazer como se fosse interconsulta,
como se fosse não, fazer interconsultas, que também é uma possibilidade para telemedicina, é a interconsulta. A gente consegue fazer isso, mas também de professoras minhas que me indicam para um paciente. Ou então, eu não sei dizer completamente qual é o meu sentimento, né? O meu sentimento é de que eu ainda sou pequena, não, pequena não no sentido de inferior, tá? Mas pequena no sentido de estou no começo. E é necessário eu assumir isso, né? Estou no começo, às vezes eu chego, atendi 3 pacientes que são assim, socorro. E agora eu preciso estudar todos esses casos. E aí veio uma paciente com a tireoidite, aí as outras pacientes todas vieram com tireoidite depois. Imagina se eu não tivesse estudado da primeira. Então, não é a ideia de você competir com os médicos especialistas de jeito nenhum. Eu não tenho, inclusive, conhecimento para fazer essa competição. Mas é você saber o que está fazendo. Então, se eu tenho uma paciente que é acompanhada com endócrino, que tem tireoidite de Hashimoto, enfim, outros problemas lá metabólicos e está com dor muscular, eu vou cuidar da dor muscular, eu vou fazer o procedimento de agulhamento. Eu preciso saber ali o que está acontecendo com aquela paciente e o que eu também posso ajudar na parte metabólica enquanto médica, né? É desafiador, é muito gostoso. Eu me sinto bem, acho que eu tô fazendo o que eu passei 12 anos da minha vida me preparando para fazer. Eu acredito que eu estou fazendo. Parabéns, viu? Parabéns aí pela tua trajetória. Obrigado por dividir com a gente. Imagina como é que vai ser a nossa conversa daqui a 2, 3 anos, 4, 5 anos. Então, enquanto hoje a gente tem colegas que estão, a maioria, né, hoje, que procura a nossa ajuda, que conhece o nosso trabalho, eles estão no momento, Sara, de não aguentar mais, sabe? E o nosso trabalho, inclusive com a sua participação hoje aqui, é exatamente ajudar essas pessoas a despertarem. São pessoas que têm um conhecimento técnico gigante, mas que, por outro lado, do ponto de vista de coragem, de clareza, às vezes até de autoconfiança, de acreditar no próprio potencial, ou muitas vezes até estão presos a algumas crenças, né? Alguns pré-conceitos, né, conceitos pré-concebidos, não conseguiram construir o que você está construindo. Você diz que é desafiador e eu acho que não tem nada nessa vida que seja bom que não seja desafiador. Quando a gente para de perder o medo, quando a gente para de perder o frio na barriga, tem alguma coisa errada. O ideal é que a gente esteja sempre nos colocando em posições que gerem esse frio na barriga, porque isso nos diz que a gente está que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, que a gente está sendo desafiado. Tem muita gente hoje que está nesse processo de transição, de travessia, como você bem diz, né? Um professor do meu estágio que eu fiz na Chapada Diamantina, que ele me disse o seguinte, na época eu tava bem assim, estudando bastante antes de iniciar o internato, eu tava bem focada e talvez mais do que precisava, e ele me disse o seguinte: não deixe o frenesi do dia a dia tirar a arte de exercer a medicina das suas mãos. Então, esse conselho eu trago até hoje. Toda vez que eu tô cansada demais, que eu tô, né, estressada e tal, eu repenso, poxa, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Eu preciso fazer minha yoga, eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar bem, porque se eu não conseguir fazer isso, eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso visitar minha mãe, que tá com um pouco aí de ninho vazio, eu preciso não abandonar minha família, eu preciso não abandonar a mim mesma para eu conseguir dar o melhor de mim para o outro, né? Nossa. E não deixar da medicina correr pelas mãos. Que massa, que massa, que massa. Parabéns, gratidão de verdade. Pode ter certeza que você ajudou a gente aqui a compartilhar o nosso trabalho, mas você vai ajudar muitas pessoas que vão se identificar, que você vai inspirar com a sua história, com a sua trajetória, com a sua coragem, né, com a sua ousadia, e que você continue com isso, sendo cada vez mais ousada, mais corajosa, porque o que você faz é muito importante para os seus pacientes, né? Que você prospere cada vez mais, porque isso vai ser basicamente um reflexo do que você está gerando de valor para os seus pacientes, tá bom? Conta com a gente hoje e sempre. Obrigada. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo, todas as médicas e todos os médicos que estão ouvindo, é que você não se esqueça nunca, mas nunca mesmo, que o óbvio não existe. Então, o que é óbvio pra gente médico agora é porque a gente estudou, e pro colega que é especialista em neuro, que é óbvio pra ela, não é óbvio pra mim, que não estudei neuro. Então, pegue tudo que você acha que é óbvio e coloque em conteúdo, que vai vir um monte de paciente. Pra você ajudar, né?
para você ajudar. Exatamente, você vai ajudar as pessoas falando óbvio. Repete aquela frase lá que para mim foi impactante também, que o seu professor falou. Não deixe que o frenesi do dia a dia te deixe sair pelas mãos a arte de exercer a medicina. Anota aí, equipe. Vamos. A gente vai começar a divulgar as frases da família CVM, né? Dos nossos alunos, das nossas alunas. Parafraseando a doutora Sara Coelho e o professor que falou isso lá para ela, que você que está no círculo vicioso, venha para o círculo virtuoso, né? Ou que você que ainda não entrou no círculo vicioso, faça que nem Sara também. Não entre, venha para o virtuoso, né? Porque seus pacientes, você, sua família, todo mundo agradece, tá bom? Sarinha, grande abraço, fica com Deus aí, sucesso. Beijo. E tchau, conte com a boa gente, noite. Tá? Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.